Boa noite. Ele passou a infância soltando pipa em Barra Mansa, sua terra natal. Já vendeu cachorro, pão de queijo e radinho de pilha. Hoje é casado, é pai de 3 filhos e comanda uma rede de mais de 1000 lojas espalhadas por todo o Brasil, cujo faturamento em 2017 deve atingir mais de 900 milhões de reais. O meu convidado de hoje no Boa Noite Interior é Ronaldo Pereira Júnior, presidente das Óticas Carol. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Elias. É um grande prazer estar aqui. Boa noite, telespectadores. Espero que a gente tenha um papo descontraído. E parabéns pelo programa, que tenha muito sucesso. Muito obrigado. Ronaldo, você já disse numa entrevista que desde cedo já despertava em você uma alma de empreendedor. Essa história de vender cachorro na feira, pão de queijo e até radinho de pilha, eu queria conhecer um pouco mais. Eu acho que essa veia empreendedora, realmente, a gente nasce com ela. E a gente vai desenvolvendo ao longo do período exemplos, aprendendo com pessoas que você vai admirando. Então, o cachorro na feira foi curioso, visitando a feira de Volta Redonda. Eu tinha alguns Dobermans com meu avô, e a gente percebeu que tinha um espaço ali para poder vender cachorro. E o Doberman era um cachorro que estava na moda. Laika, casada com Duque. Ela dava cria com uma certa constância e a gente fez a primeira experiência de vender esses cachorrinhos, foi bem sucedido, e depois acabamos vendendo umas 2, 3 vezes e foi muito legal. Pão de queijo também foi muito bacana, isso no Verbo, só que a minha avó tinha que acordar 4 horas da manhã e no início a gente vendia e alguns amigos eu vendia, né? O pão de queijo ela fazia, eu levava lá no Tupperware para o Verbo. Já queria ganhar meu dinheiro sempre entendi que eu precisava começar a buscar a minha independência e depois eu percebi que o pão de queijo de 4 da manhã até as 7, 8 ele ficava meio duro. O pessoal comprava por solidariedade ao amigo, sim, mas não era o produto correto. Depois a gente acabei tentando mudar para bolo, para torta, mas aí já tinha uma menina, Renata, que já trabalhava nessa área e acabei tendo que abandonar essa função. Talvez foi minha segunda quebra, vamos chamar assim. E o radinho de pilha foi muito interessante, porque o radinho de pilha, eu fui convidado, isso na época já demolei, convidado por alguns amigos, Marco Aurélio, Marcinho, para ir para o Paraguai. A gente ia em viagens para o Paraguai e trazia, uns traziam várias coisas, outros... Eu falei, eu preciso me especializar em algo. Sim. Gostava muito de futebol, adorava, conhecia vários porteiros e comecei a trazer o radinho para os porteiros, seu Zé, ali em frente, embaixo da Caixa Econômica, ao lado da Caixa Econômica, foi meu primeiro cliente. E também quando trouxe, percebi que ele não tinha dinheiro para pagar o radinho inteiro. Sim. E ali lancei o primeiro crediário em 10 vezes e sempre rodava as portarias nos dias dos pagamentos para receber. Então, também fui apresentado à venda a prazo nessa época. Então, assim, eu acho que são coisas que você vai aprendendo na infância e depois vão ficando ao longo da vida. Sim. Você saiu de Barra Mansa aos 14 anos de idade, foi estudar no Rio, mas eu percebi nas suas redes sociais, você mantém muitos amigos dessa época. Quais são as suas melhores lembranças daqui? Indiscutivelmente, os melhores amigos são sempre da sua cidade natal, né? Eu saí aos 14 para buscar oportunidade, e eu sabia que essa oportunidade viria através do estudo. É sempre o maior ativo, o investimento em cultura, investimento em conhecimento, ninguém te tira, mas os amigos, mesmo estando no Rio, uma cidade próxima, na época já tinha vários amigos também, não muitos, mas eu tinha alguns que já moravam no Rio e sempre vinha para cá, a gente ia para as exposições agropecuárias, quer dizer, o período de férias sempre acabava sendo com o pessoal de Barra Mansa. E a amizade que fica até hoje, né? Realmente é mais que amizade, eu poderia dizer que é irmandade. Então, os amigos que tenho aqui são amigos que eu tenho de coração. Esse ano eu tive a oportunidade, ele é muito curiosa, da gente criar o nosso grupo da Geração 73 e pessoas que a gente não via há 30 anos, que eu não via há 30 anos, fizemos um churrasco e foi emocionante, talvez nos momentos mais importantes do ano para mim. Muito legal. Você, depois do Rio de Janeiro, foi morar em Niterói e eu já vi também você contar que morou em 25 lugares diferentes nessa época. Como é que foi isso? Eu já estou em 32. Na verdade, eu fui morando onde iam me dando abrigo. Nessa busca pelo estudo e pelo conhecimento,
meus pais morando aqui em Barra Mansa, eu morei primeiro casa de amigos dos meus avós, depois fui morar em Niterói com a minha tia, que era minha madrinha, depois fui morar em República, depois minha avó, que morava aqui em Barra Mansa, foi morar comigo também no Rio, enfim, sempre rodando e buscando aonde eu conseguia trabalhar e estudar, né? Então, e depois minha esposa, para você ter uma ideia, ela morou a vida inteira num único lugar. Sim. Comigo, ela já deve ter morado em mais de 15, depois que casou aí nos 19 anos de casado. Virou então, nômade. É uma das coisas que eu gosto realmente muito. Eu gosto de conhecer pessoas, conhecer lugares. Acho que essa história ainda não parou. Eu espero poder morar ainda mais uns 20 lugares pela frente, porque meus filhos também acabaram pegando esse DNA. Sim. Né? Tem um amigo meu que diz, uma vez fora da sua terra natal é para sempre fora. Qualquer outro lugar, você já está fora do seu habitat natural. Então, tanto faz estar aqui ou estar ali. Mudar novamente, dá no mesmo. Dá no mesmo. Tá certo. Você fez 2 anos de engenharia, antes de se formar em administração, depois fez MBA em finanças. Você acredita que o segredo do sucesso passa por uma boa formação acadêmica? Indiscutivelmente, e pelos fracassos que você também tem nessas formações acadêmicas, né? As derrotas que naquele momento você não entende. Depois isso serve de grande aprendizado, né? Na engenharia mesmo foi uma delas. O grande esforço que fiz na minha vida, talvez a minha primeira grande vitória, foi ter passado por uma faculdade pública, né? Meu pai não tinha condição de me pagar uma faculdade particular. Na época tinha o Tandy, também um amigo que fazia economia, ficava lá jogando lá os dominós lá nos intervalos, e tinha que estudar lá. E depois, assim, eu percebi o esforço que ela demandava e o tempo que ela demandava, eu não poderia trabalhar. E aí, pelo conhecimento que eu tinha naquele momento, acabei optando pela administração, que eu poderia estudar à noite e trabalhar de dia. Por sorte, fiz 2 anos e peguei a bagagem matemática da engenharia, que me ajudou muito, não só na administração, mas como na vida. Mas talvez hoje, voltando atrás, eu teria concluído a engenharia. Então essas coisas que acontecem, que na época você acaba botando culpado ali, no final você vê que a culpa é sua mesmo, e da circunstância e da necessidade. Também quando saí com 14 anos, só recapitulando e voltando, foi para fazer colégio militar, colégio naval. Na verdade eu queria colégio naval, tinha a IPCAR, que é aeronáutica, e os PSECs, que é do exército. Eu queria só o colégio naval. Então tinha que fazer a 8ª série e depois o cursinho no primeiro ano. Eu pela 8ª série, né, que foi a condição que eu consegui, eu não passei no colégio naval, mas me ajudou muito, quer dizer, tudo que eu estudei e esse aprendizado para poder fazer um 2º grau com muita tranquilidade. Então, acho que tudo na vida, todo aprendizado, as derrotas naquele momento, servem muito para a tua próxima fase e o sucesso da próxima fase. Correto. O Tandy, que o Ronaldo citou aqui, é o Tandy Vieira, hoje secretário municipal de saúde em Resende. Fez economia, era meu colega, ele fazia economia, eu fazia engenharia, mas era no mesmo prédio na UF Niterói. Sim. Ronaldo, a sua carreira começou na área bancária, você passou pelo Citibank, pelo Mercantil, pelo Big Bank, mas aos 30 anos você saiu de férias e nunca mais voltou. Eu queria saber essa história, mas depois dos comerciais. Eu vou chamar um break de comercial bem rápido, a gente volta já já, não saia daí. Band Rio Interior, sua tela é aqui. O Brasil, gente, nada mais representa do que o Brasil de verdade. O Brasil que você está acostumado a viver. Eu tento ser eu mesmo. Eu não sou personagem, eu nunca fui personagem. É o Datena de verdade. Enquanto eu estiver diante dessa câmera, eu vou continuar defendendo os seus interesses. A gente tenta lutar por você. Esse programa é feito para você. De segunda a sábado, 4 da tarde, Brasil Urgente. Se é Brasil, é urgente mesmo. Voltamos com Boa Noite Interior e hoje eu converso com o Ronaldo Pereira Júnior, presidente das Óticas Carol. Ronaldo, sua carreira começou na área bancária, mas aos 30 anos de idade você resolveu tirar férias e nunca mais voltou. O que aconteceu? Dentro da área bancária, acho que é importante, né? Quando eu tranquei a engenharia para a administração, eu já tinha um sonho e que eu queria entrar em banco, e esse banco teria que ser o Citibank. Pelo conhecimento que eu tinha na época, o glamour que o Citi trazia, um banco internacional, enfim. E passei ali 2 anos de tentativa, várias
entrevistas, não só no Citi, como em várias outras. O Rio de Janeiro, naquela época, estava pujante, então você tinha Shell, Esso, Coca-Cola, Souza Cruz, Xerox, várias empresas estavam no Rio. E acabei entrando, depois de 2 anos de entrevistas, consegui, quer dizer, os anos da engenharia não foram à toa, porque eu entrei para o estágio no Citi, eu estava no 2º período. E só era permitido entrar no 6º, mas aí somaram os anos da engenharia. Então, você vê, tudo se conecta num período de tempo. Depois do Citi, eu acabei indo para o Banco Mercantil de São Paulo. Lá eu fiz a maior parte da minha carreira, que é o Finasa. Foram 5 anos, eu saí como gerente geral. E depois no BIC eu já fui superintendente da área corporate, plataforma, quer dizer, tinha uma posição bastante confortável, um bom salário e as mordomias todas que o mercado financeiro acaba te trazendo. Só que, Elias, eu não gostava do que eu fazia. E isso é uma coisa muito complicada. Naquele momento eu achava que todo mundo não gostava do que fazia. Sim. Você trabalhava porque tinha que pagar as contas. Né? Exceto minha esposa, que trabalhava na Coca-Cola, na área de pesquisa, ela gostava, e meus amigos médicos, esses gostavam. E uma grande burrice, depois eu descobri que se você não fizer o que você gosta, com a paixão necessária para isso, você não consegue ter o sucesso. E aí com 30 anos eu tinha um amigo, que ele era cliente, meu cliente, e ele tinha um negócio de óculos, um negócio sem marca, um negócio que ele trazia e vendia, e ele me chamou para ir lá conhecer o negócio dele, já vinha me chamando e tal, e tirei férias. Primeiro dia, quando eu cheguei fui para São Paulo, já peguei um frio, danado. Eu falei, o que eu vim fazer aqui nas minhas férias? E liguei para minha esposa, só ele e a esposa. Liguei para minha esposa e falei, vou voltar. Ela, não, fica mais um dia, calma, você foi para ficar uma semana, já no 2º. E aí no 2º dia já vi agência, já vi publicidade, já olhei mercado. Falei, isso aqui de repente desse jeito não funciona, mas se der para licenciamento, para marca, e acabei ficando, pedi as contas do banco, quer dizer, enfim, rompi meu contrato, fiz as devoluções dos recursos que eu já tinha recebido, e começamos uma nova empresa com licenciamento de marcas e fomos muito felizes, porque acertamos logo no nosso primeiro licenciamento e o primeiro licenciamento dela, da Ana Hickman, lançamos a marca de óculos Ana Hickman, que hoje está em 60 países, é a 2ª maior marca do Brasil. Se tornou um belo case, depois ela acabou fazendo 15 outros produtos, outros licenciamentos. Então foi muito legal, foi uma experiência, ali talvez foi o primeiro passo de empreender de fato, tomando risco, né, do empreendedor, crédito em banco, avais, enfim, ali o risco estava feito. Entendo. Em 2009, você sai da General Óptica e, a convite de Marcos Amaro, que é filho do comandante Rolim da TAM, você vira sócio das Óticas Carol. Como é que foi esse desafio? Então, esse ano de 2003 até 2009, nós saímos da GO, começamos com a Ana Hickman, depois fizemos vários licenciamentos, Mercedes, pegamos a Mercedes-Benz e criamos Mercedes carro para o óculos, foi uma experiência muito interessante. 2005, 2006 a gente entrou em Cartier, que era o mercado de luxo, e no final a GO, que era uma empresa, quando eu entrei, né, a gente praticamente cofundei uma empresa de R$1 milhão, a gente terminou com um faturamento mais ou menos de R$80 milhões. A empresa foi vendida por um grupo chinês que tinha foco muito mais na produção, o meu negócio era muito mais marketing. E aí, pós uma palestra do meu amigo Paulo Storani, que é o capitão Nascimento do BOP, eu acabei achando que era hora de romper, era hora de um novo ciclo, e o Marcos me chamou, a princípio, para a gente fundar uma outra empresa também de luxo. Ele tinha Tag Heuer, que era uma marca de luxo, eu tinha Cartier, a gente fazia um outro negócio. Só que com 30 dias ele chegou e falou, Ronaldo, olha, cara, te convidei para uma coisa, mas eu comprei as Óticas Carol há 1 ano, como você sabe, estou tendo um problema de conflito ali com franqueados e o seu nome é unânime entre o sócio antigo, que tinha 30%, e a gente quer você lá. E acabei aceitando, quer dizer, isso foi muito mais do que um pedido, foi uma convocação, né? E a gente jamais pode abandonar um desafio, e foi muito bacana, estou aqui até hoje. Como é que era o tamanho do grupo das Óticas Carol quando você entrou e qual é o tamanho dela hoje? Óticas Carol, naquele momento, a gente estava mais ou menos com algo em torno de 170 lojas.
enfim, com faturamento abaixo de 200 milhões de reais. Hoje a gente, estamos com 1.022 lojas, devemos fechar 2017 com mais ou menos 1.130 lojas e passando aí de 917 milhões de faturamento, chegando próximo do número do bilhão, que é o nosso grande número. A gente acredita que tem espaço para duplicar, para triplicar de tamanho. Nós falamos de 26 mil óticas no Brasil. A gente não representa ainda nem 5% do mercado, então é um mercado extremamente fragmentado. Então tem um desafio, a brincadeira ainda está começando, eu diria que assim, a gente botou o bloco na rua, mas ainda tem muita coisa para fazer. O Marcos, em 2013, vendeu a participação dele, eu fiquei como sócio minoritário e com 3 fundos de investimento, 2 americanos e 1 britânico como sócios, e que saíram agora em 2017. E aí nós 4 saímos e a companhia foi vendida para o grupo Luxótica, que é o maior grupo óptico do mundo, e eu continuo como presidente da empresa. Sim. Acho que talvez eu possa ter adiantado algumas perguntas, mas a gente pode voltar nela. Sem problema, no próximo bloco a gente vai falar disso. Em 2016, a Carol cresceu 21%. O mercado, ao contrário, caiu 17%. Como é que vocês estão fazendo para conseguir vencer na crise? Acho que isso não é só 2016, Elias. Assim, se pegar a curva de 2009 até 2017, nós todos os anos crescemos acima de 2 dígitos. Todos os anos abrimos mais de 120 lojas. E especialmente nos anos de crise, é óbvio que o astral piora muito, porque a gente tem uma juventude que nunca passou por crise, então elas se assustaram, porque vê o tio perdendo emprego, o pai, o irmão, então o clima fica para baixo, mas a gente procurou separar a crise e focar na nossa companhia e nas oportunidades que a gente tinha, nem que fosse para ganhar share, ganhar mercado dos nossos concorrentes. Foi o que a gente fez, porque por um lado tem a crise, por outro lado tem uma série de oportunidades que abrem com ela. E uma delas quando você chegava em Barra Mansa, por exemplo, eu queria um ponto na Joaquim Leite, era a coisa mais difícil. Além de ser a coisa mais difícil, era a coisa mais cara. Sim. Hoje, andando na Joaquim Leite de manhã, pelo menos eu contei uns 6 pontos comerciais. Uhum. E quando se tinha um ponto comercial em 2013, na época áurea do varejo, dificilmente o cara queria alugar para uma ótica. A ótica não vai conseguir me pagar, eu vou alugar para um sapato, para uma moda. Então nós fizemos muitas trocas de loja, de pontos secundários para pontos principais e conseguimos abrir uma série de lojas novas. Exploramos muito o solar, que era pouco explorado em ótica. A ótica geralmente ia muito na linha médica, nós crescemos muito na linha solar, transformando o óculos também o acessório de moda, e uma equipe muito forte, uma equipe bacana. Tudo que consegui até hoje foi com equipes acertadas, Então, a gente é obcecado por resultado, por foco no cliente e por ter um time forte que faça essa diferença. Ok. A gente vai para mais um intervalo, rapidinho. Band Rio Interior, sua tela é aqui. Aqui a notícia é apurada, checada, investigada e confrontada. Vamos mais fundo nos assuntos de grande interesse com independência editorial. Somos os primeiros nas redes sociais, isso é inovação. Temos a força de um jornalista experiente e com opinião. Jornal da Band, tudo que um grande jornal tem, com algo que só ele tem. Alô, Matote. Estamos de volta com o presidente das Óticas Carol, Ronaldo Pereira. Ronaldo, no dia 12 de junho foi aprovada pelo CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a venda das Óticas Carol para o grupo italiano Luxótica por 110 milhões de euros. A Luxótica, para quem não conhece, produz os óculos Ray-Ban, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana, entre muitos outros. Essa data, 12 de junho, é sinal que o namoro vai ser longo? Esse namoro já foi longo, A gente começou, nossas conversas começaram, quase levamos esse negócio adiante em 2011. Tivemos depois um tempo afastado e nessa última negociação nós levamos 1 ano. Tudo é difícil, Elias? Tudo na vida é difícil e tudo tem seu momento certo. Talvez em 2011 a gente não estivesse preparado para ter um sócio robusto dentro da operação.
Eu acho que hoje tende a ganhar muito com essa aquisição o consumidor, os nossos franqueados que passam a pertencer a um grupo internacional, verticalizado, com mais de 8 mil lojas pelo mundo, e nós, também funcionários, que também passaremos a ter acesso a uma série de melhores práticas. Eu acredito muito na escala, eu acho que as coisas hoje são globais, né? Se a gente for pensar numa Amazon, num Airbnb, num Uber, tudo e qualquer coisa construída hoje que se pensava no máximo em chegar na capital, hoje não se constrói nada que não seja pensar chegar na Nova Zelândia. Então o mundo ficou muito pequeno, né? E eu acho que com a Luxottica junto conosco, nós podemos sonhar alto, podemos sonhar, por que não, em pensar em expandir a companhia para fora do Brasil, mas eu acho que a gente tem muito dever ainda para fazer no Brasil. Se Boticário tem 4 mil lojas, quer dizer, nós só estamos ainda com 1.000, tem muita jornada ainda, muito trabalho para a gente se divertir. Tá certo. Fez parte do acordo com a Luxottica a sua permanência na presidência. Queria saber até quando você fica e quais são os seus planos até lá. Então, na verdade, essa negociação foi feita de maneira muito transparente e eu fui convidado pelo próprio presidente da companhia, da Luxottica, o fundador, o senhor Leonardo Del Vecchio, que é extremamente ativo, visionário. Tem 82 anos de 82 anos, quer dizer, criou um conglomerado desse tamanho. Então eu acho que assim, enquanto a relação estiver sendo transparente, né, honesta e desafiadora, eu fico o tempo que for necessário. Mas a princípio não tenho nenhuma data firmada, nada. Data enquanto o desafio for grande. E ele gosta de coisas muito grandes. Então, a gente está muito alinhado no que pode vir pela frente. Tem planos internacionais vindo por aí? Não? A companhia ela já é internacional, né? Então, eles estão com 9 mil lojas espalhadas pelo mundo. Eu acho que o que eles vão avaliar é o quanto o modelo da Carol faz sentido para outros países. Eu acho o nome muito bom, o nome é muito fácil de internacionalizar, mas eu acho que tudo agora é uma construção. A gente está começando uma relação, a gente precisa se provar de novo, o que foi feito para trás ficou para trás, e agora começa a construir uma nova história, e uma história baseada em cima de relação, preciso descobrir os caminhos. Estou me divertindo bastante, estou muito feliz, meu time está muito feliz, muito motivado. A rapaziada que está lá está pronta para fazer essa história ser diferente. Mas o que eu perguntei foi o Ronaldo, se o Ronaldo tem planos internacionais. Eu gostaria no futuro de... tive uma experiência agora da minha família passar 1 ano e meio nos Estados Unidos, e eu ia a cada 15 dias, passar 3 dias. Realmente né, você abre a cabeça e tem muita coisa para fazer no mundo. Se no futuro, pós-terminado aqui, o trabalho que tem para fazer de Brasil tiver oportunidades em outros países, num grupo desse tamanho, com certeza isso é uma das coisas que me atrairia muito. Sim. Ronaldo, 8 em cada 10 crianças no Brasil nunca foram ao oftalmologista. Fazer os brasileirinhos enxergarem melhor é o objetivo do projeto Pequenos Olhares? Esse ponto aí é um ponto extremamente importante. Aliás, talvez é o ponto que mais do que a sua pergunta anterior do projeto internacional, eu acho que o grande compromisso que eu tenho hoje comigo, com meus colaboradores, com os nossos parceiros, é mudar o quadro de saúde no Brasil. Claro que a gente tem os oftalmologistas que são os que cuidam de verdade da refração e da patologia, mas nós precisamos levar o acesso, que é a armação. Então, estima-se mais ou menos alguma coisa em torno de 5, 7 milhões de crianças que precisam enxergar. Nós temos o projeto Pequenos Olhares, que nasceu de maneira despretensiosa há 1 ano atrás, e a ideia era levar para as crianças da escola pública um óculos acessível a 10 de R$ 4,90, e a gente tratou de cuidar disso de maneira muito responsável e devagar, até uma véspera de Dia das Crianças, aonde um cliente postou viralizou, né, fez esse post, jogou nas redes sociais, que acabou sendo compartilhado por Luciano Huck, por Sérgio Malandro, a coisa tomou uma proporção e nossas lojas, linhas, sites entupiram e praticamente caiu tudo. E a gente percebeu a potência que é a carência, né, e quão responsável a gente precisa ser com esse projeto. Esse projeto depois a gente se associou também ao Criança Esperança. Hoje a gente também é parceiro do Criança Esperança e gostaríamos no futuro que se estendesse
não só às crianças, mas também aos jovens, aos adultos. A visão permite o acesso à cultura, à leitura, ao melhor rendimento. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande. Por isso que quando eu falo que a gente quer ser a maior para ser a melhor, não é para ser a melhor, que, óbvio, a gente reporta os acionistas, queremos sim dar o lucro, mas a gente quer ser o melhor porque a gente quer, de fato, transformar a visão do brasileiro para que isso a gente consiga mudar o nosso país. Sim. Como é que funciona na prática o projeto? Como é que a criança faz para ter acesso ao projeto? Hoje a gente começou com 30, 35 lojas quando a gente lançou, das nossas lojas. Hoje nós estamos com 400 lojas, do total das 1.000 lojas participantes do projeto. Sim. Tá? Então essas lojas, a criança vai se apresentar a carteirinha, ela tem que estar até 11 anos, o regulamento está no site. Até 11 anos de idade, ela chega com a carteirinha da escola pública e ela passa a ter acesso a esse benefício do óculos A10 de R$ 4,90. A gente acredita e sonha muito que no futuro a gente consiga parceiros para que a gente não só cobre ou subsidie melhor esse óculos e atenda mais gente, porque hoje nós temos limitação da quantidade de óculos que a gente consegue ofertar por mês. Mas a nossa ideia é aumentar isso e cada vez melhor estar com esse projeto mais bem construído, que é o nosso xodó, é o meu xodó particularmente, que é o projeto do Pequenos Olhares. A menina dos olhos. Fazer o Pequenos Olhares ser grande. Esse é o nosso grande objetivo. Tá certo. Na sua página do Facebook, uma das suas páginas, eu encontrei uma frase do escritor português José Luiz Peixoto que diz: "O futuro está cheio de momentos impossíveis à espera de acontecerem." O que você ainda quer conquistar, Ronaldo? Rapaz, eu estou impressionado como você é um cara habilidoso. Rapaz, eu vou falar para você que se eu deitar na cama do mesmo lado, acordar do mesmo lado que eu dormi, eu já fico inconformado. Então, eu gosto do novo, da inovação. Esse ano eu tive o prazer de me aprofundar mais dentro do Vale do Silício. Fui para a Microsoft, Google, tenho estudado bastante Tesla, tenho estudado bastante essa história de economia compartilhada. Eu acho que o novo virá, tem muita coisa nova, muita coisa bacana. Tive o prazer de dirigir um Tesla e ficar com um Tesla, realmente é fantástico. O carro dirige sozinho e era um maluco, um Elon Musk, quando falou isso há pouco tempo atrás, quase quebrou. Então, assim, essas pessoas visionárias que não focam somente no que elas vão ganhar, e sim no que elas vão transformar a humanidade, isso me motiva muito, muito. Então eu gostaria muito aí de, para frente, começar a me especializar mais nessa área que aparentemente ela é futurística, mas ela está mais próxima do que o que a gente imagina. Você vê uma Amazon entrando num Walgreens, que é uma rede de supermercado, e já fazendo as entregas via drone, já pensando em entrar em vestuário, de mandar para sua casa a roupa, se você não gostou, você devolve. Você vê a Apple construindo uma sede que é um Maracanã. O Airbnb, tive o prazer agora de ir para a Europa, eu fui inteiro de Airbnb, quer dizer, alugando casas e sendo extremamente bem recebido pelos proprietários da casa, aonde você tem toda a história eu fiquei, porque pensando, mas isso aqui no Brasil, porque os proprietários deixam suas casas com seus pertences pessoais e ninguém mexe em nada. Então eu acho que o mundo vai se conscientizar e aprender que o bacana é fazer as coisas certas da maneira correta. Então, para mim, o sonho é muito grande e eu sempre creio que o melhor está por vir. Ronaldo, eu agradeço muito pela sua entrevista, também pela sua generosidade de nos dar aqui uma brecha na tua agenda que é concorrida. Agradeço a vocês de casa também pela audiência e espero todos aqui sábado que vem às 6:50 da noite no Boa Noite Interior. Fique conosco e até lá. Obrigado.